E aí galera, mais uma videoaula de termodinâmica. Essa videoaula vai ser uma aula um pouco mais rápida, para a gente trabalhar um assunto que é muito importante na termodinâmica, que é a interpolação linear das tabelas termodinâmicas. Bom, na aula anterior a gente viu as tabelas de líquido comprimido e as tabelas de vapor saturado, e aprendemos a partir dessas tabelas a definir um estado termodinâmico de um sistema, observando suas propriedades termodinâmicas intensivas. Bom, só que existe também aquelas propriedades, aqueles estados termodinâmicos que eles não estão definidos nas tabelas que a gente estudou, valores que a gente não encontra exatos na tabela. Por exemplo, na tabela A4, que é a tabela de vapor saturado, para uma pressão de 0,6 bar, a gente tem a lista das tabelas das temperaturas que são definidas, 80, 120, 160. Se a gente quisesse saber o estado termodinâmico de um sistema na qual a temperatura fosse 130 ou 140 graus, a uma pressão de 0,06 bar, a gente não ia ter definido nessa tabela. Então, a gente utiliza a interpolação linear, que é basicamente para calcular valores de propriedades que não estão contidos nas nossas tabelas. Bom, vamos exemplificar agora para ficar um pouco mais claro. Então, um exemplo é um exercício, né? E ele pede para a gente determinar o volume específico de vapor d'água, no qual a pressão vale 1 bar e a temperatura vale 260 graus. Bom, então como a gente sabe, já foi dito aqui a gente quer saber o volume específico do vapor d'água. Então a gente sabe que a tabela que a gente vai usar é a tabela de vapor superaquecido, que é a mesma tabela A4, e pressão 1 bar é essa tabela aqui, menor, a 260 graus. Então, a gente percebe que o valor dessa temperatura não está definido. A gente tem definido a temperatura de 240 graus no estado anterior, e no estado mais próximo, superior, a temperatura de 280 graus. A temperatura de 260 graus, que é o que a gente quer, a 1 bar, ela está aqui no meio, entre 240 e 280. Então, a gente vai fazer a aproximação linear para definir esse estado. E a aproximação linear nada mais é do que uma reta que a gente constrói a partir dos valores da nossa tabela. Nesse caso específico, dessas tabelas que foram retiradas do livro Moran-Shapiro, Princípios de Termodinâmica, a gente consegue ter uma boa precisão com as aproximações lineares. Pode ser que outras tabelas não muito precisas a gente não consiga. Então, a gente vai avaliar caso a caso. Bom, então a reta que a gente constrói, ela fica dessa forma. Ela é essa reta aqui. Esse triângulo aqui foi construído para auxiliar. A partir dessa reta, que começa nesse ponto e termina aqui, foi uma reta construída a partir de 2 pontos. Esses pontos são o ponto da temperatura de 240 graus, que possui um volume específico de 2,359, que foi retirado aqui da tabela, 240 graus, 2,359, e 280 graus, um volume específico de 2,546. 280 graus, 2,546. A partir desses 2 pontos, a gente constrói essa reta e então calcula o volume específico da temperatura que está entre as nossas duas temperaturas definidas. Essa aqui é a temperatura que a gente quer e esse é o volume específico que a gente está procurando. Bom, então a partir daqui é só calcular esse volume específico. A partir da equação da reta, se a gente sabe a equação da reta, a gente acha o volume. Para facilitar, a gente vai fazer da seguinte forma.
a inclinação dessa reta, ela vale esse valor sobre esse, que é a mesma inclinação dessa reta menor, que seria esse valor aqui, sobre esse. Então, é isso que a gente vai fazer. A inclinação da reta M, por exemplo, vamos chamar M da inclinação, vale 2,546 menos 2,359, que é essa altura aqui, dividido por essa base aqui, que é a diferença de temperaturas, 280 menos 240, que é igual que é a mesma inclinação se a gente fizer essa razão dessa altura aqui, que é V, que é o que a gente quer, menos 2,359 dividido por essa base aqui, que é a diferença de temperatura, 260 menos 240. Então, aqui é só a gente resolver essa equação, isolando o V, que a gente descobre o volume específico a uma temperatura de 260 graus, que é uma temperatura que não tem na tabela. E nesse exemplo a gente fez somente de volume específico, mas ele serve para qualquer propriedade termodinâmica, essa interpolação. Bom, então desenvolvendo essa equação, isolando o V, o Vzinho, volume específico, isso aqui vai nos dar um valor de V igual a 2,452 metros cúbicos por quilograma. Bom, então é assim que a gente faz a interpolação linear para qualquer propriedade termodinâmica de um estado que não está definido na nossa tabela. Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa aula. Uma aula tratando somente sobre esse assunto, que é importante. Muitas vezes a gente vai precisar fazer a interpolação para a gente resolver um exercício ou um problema termodinâmico.